Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Mais uma vez, um prazer muito grande tê-los aí na audiência do nosso canal nesse ministério. Obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar e também por se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreva e ao se inscrever-se, toca o sininho. Tocou o sininho, você será aí notificado dos novos vídeos e também das lives. Batalhas ilegítimas. Você já participou de alguma? Sabe qual o significado disto? Olha, existe uma passagem na Bíblia muito interessante que nos mostra os resultados de nós estarmos inseridos ou pelejando em algo que não é legítimo. Vamos ver isto? O que a Bíblia diz a respeito? Logo depois da nossa vinheta. Muito bem. Batalhas ilegítimas. Para nós estarmos falando e finalizando esse assunto com um raciocínio lógico a respeito, nós precisamos voltar um pouquinho atrás, lá no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Quando Deus está determinando para que o povo, Moisés falasse ao povo, para que houvesse ali uma inserção na terra prometida, que ainda estava de posse dos inimigos, para trazerem um relatório a respeito. Então, vamos ler lá no livro de Números, no capítulo de número 13, e o seu versículo de número 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E ali vem trazendo um relato dessas tribos, daqueles que seriam responsáveis por elas, para que houvesse aí esse relatório. O versículo 17 diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha. Também como é a terra, se é fértil, estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ou seja, houve uma instrução para que eles fizessem essa inserção, para que eles fossem naquele local e ali naquela terra eles observassem tudo o que acontecia. Se a terra era produtiva ou não, se a terra tinha água, se a terra tinha a capacidade de sustentar aquele povo através da agricultura que ali eles iriam implantar. E a palavra de Deus está dizendo que eram aqueles dias, o dia das primícias das uvas. O versículo 23 nos diz assim: Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Então aqui nos mostra que a terra era muito fértil. Claro que aqui vamos colocar um milagre, algo sobrenatural. O texto, na sua literalidade, diz que 2 homens carregaram um único cacho de uva, colocaram na vara para poder transportá-lo. Isto era uma prova cabal de que a terra era muito boa, que era fértil, que prometia então dar sustento a eles que iriam adentrar a terra. Quando eles entram à terra, eles começam então a observar agora as dificuldades que haviam ali. Claro que quem estava junto com os espias eram Josué e Calebe. Muito bem, quando nós olhamos agora o versículo 28, diz assim: O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Ou seja, eles trouxeram agora uma notícia dizendo que a terra era boa, mas que ela era habitada por um povo poderoso e que eles não poderiam estar adentrando aquela terra, eles não iriam conquistar. Eles estavam decepcionados, eles estavam dizendo: olha, nós viemos para uma batalha que nós não vamos conseguir conquistá-la. No versículo 31, a palavra de Deus diz: Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
começaram a desanimar o povo e infamaram a terra que tinham espiado. Primeiro eles falaram que a terra era muito boa, que tinha todas as necessidades que eles precisavam, eles iriam encontrar ali a solução. E o texto continua dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então veja bem, eles estavam se diminuindo, estavam dizendo que eles não teriam a capacidade de entrar naquela terra ao qual Deus estava preparando para que eles entrassem, e eles vêm trazendo um relato de derrota, de destruição e de desânimo para o povo. Vamos agora para o versículo 14, que nós vamos ver, o capítulo 14, melhor dizendo, que nós vamos ter agora uma noção melhor a respeito. O capítulo 14, melhor dizendo, deixa eu voltar aqui, capítulo de número 14, no seu versículo 6. Olha o que diz o versículo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles ficaram indignados com o desânimo dos demais espias que estiveram com eles lá, ao ponto de eles rasgarem as vestes. E nós podemos imaginar a cena, eles falando, olha, não é assim. O que nós vimos ali é coisa muito boa e o Senhor é conosco. O texto vem dizendo no versículo 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Eles estavam agora animando o povo, dizendo, olha, vocês viram o que viram, mas não deem também tanto valor e ênfase a esses homens que ali habitam, porque se Deus é conosco e Ele está nos direcionando aqui, nós teremos vitória nessa empreitada, nessa peleja. O versículo 11 vem dizendo, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Meus irmãos, se há um lugar onde Deus fez tantos milagres, esse lugar é o deserto. O deserto é um local que realmente Deus teve uma operacionalidade de milagres excepcional. Porque o deserto, o próprio nome diz, é a falta de tudo que você possa imaginar, de alimento, de água, de abrigo. Você está exposto ao calor intenso durante o dia, ao frio também intenso durante a noite, animais peçonhentos que existem no deserto. Então é um local inóspito, é um local de difícil sobrevivência. E é exatamente no deserto onde Deus manteve toda essa multidão de pessoas ali, e agora chega no momento em que eles vão ter que tomar posse dessa terra. E Deus determina a Moisés que mande os espias voltam com provas, com provas físicas, trazendo inclusive um cacho de uva preso em uma vara, onde 2 homens têm que carregar. Josué e Caleb vêm falando que a terra é muito boa, ficam indignados quando o povo diz, não, ali é uma terra de gigantes, nós não vamos conseguir vencer aquela batalha, e vem falando sobre isso, e Deus então fica indignado com tudo isso, Deus ficou indignado. O versículo de número 22 diz assim, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Deus estava determinando que fizessem da forma como foi dito. Então, em razão disso, eles não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que provocaram haverá. Deus, então, está selando agora, Deus está agora determinando uma situação, ou qual seja, eles não irão adentrar a terra, porque eles estavam murmurando, porque eles estavam não crendo que Deus estaria entregando os inimigos na mão deles. Porém, o meu servo Caleb, Deus vem dizendo, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá,
em herança. Olha o versículo de número 25, eu coloquei até em outra cor. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus está dizendo agora o seguinte: já que vocês se desanimaram-se e não querem ir para a luta, vocês vão voltar para o deserto. Vocês não vão adentrar a terra. Eu não quero mais que vocês venham a guerrear, vocês não vão mais pelejar. E há uma sentença da parte de Deus, onde ele vem falando que aqueles que têm idade abaixo, acima de 20 anos, todos eles morreriam. Todos eles morreriam, eles não iriam herdar aquele local, aquela terra. O versículo 30 está dizendo assim, olha, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, porque presa serão, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Eles não iriam, então, ter esse acesso à terra prometida. Deus aqui está dizendo o seguinte: vocês não vão pelejar contra esse povo, essa batalha não é mais de vocês. Não estou eu quem vou colocar vocês nessa batalha. Esse não é mais o momento de vocês lutarem. E a partir daí, então, Moisés, agora incumbido de orientar o povo, ele vai dar uma palavra a esse povo. Qual é a palavra que ele vem dando? Ele vem dizendo assim, que esta batalha, que esta peleja, que agora essa disputa não seria legalizada por Deus, porque existem algumas batalhas que são para os ímpios e não para os crentes. E existem algumas batalhas que são para os crentes e não são para os ímpios. E no caso aqui, estas batalhas, ou esta batalha, não deveria ser realizada por aquele povo que Deus falou que eles deveriam voltar para o deserto, porque eles desanimaram. Deus então cancelou o projeto, por assim dizer. Então olha o que diz aqui no versículo 39. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, eles ficaram tristes, porque eles queriam ir para a guerra, eles queriam pelejar. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Ele estava dizendo, vocês estão fazendo algo, vocês estão levantando uma bandeira de luta que não é para que vocês levantem, não é para vocês. Esta batalha, esta peleja, esta luta não pertence mais a vocês, mas eles estiveram persistindo. Olha o que diz aqui o versículo de número 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Essa batalha, se eles entram nela, é uma batalha que não era para glorificar a Deus, porque Deus já havia determinado. Esta é a grande diferença. As batalhas que os filhos de Deus entram, debaixo da bênção de Deus, debaixo da direção de Deus, a vitória é para que Deus seja glorificado. E nesse caso aqui não era isso. Deus já havia determinado, olha, diante de tudo o que aconteceu, vocês não vão mais pelejar, vocês não vão mais lutar. E foi exatamente isso que Moisés falou. Mas eles insistiram, eles queriam ir à frente. E Moisés diz, vocês vão fazer por conta e risco de vocês. E não vai dar bom resultado. É o que está escrito aqui. O Senhor não estará convosco. O versículo 43 vem dizendo. Olha agora o 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Moisés não foi. A arca não foi junto. Porque não havia essa ordem. Essa peleja, essa disputa, esta guerra não era mais para o povo de Deus. Não era mais para o povo de Israel. Já estava reprovada por Deus. Então existem algumas lutas que são para nós enfrentarmos. E existem algumas que não são. Por quê? Porque essas lutas que nós vamos tentar ganhar, nós iremos perder e sairemos envergonhados. E existem lutas que são para os ímpios fazerem. Por quê? Porque o nome de Deus não é glorificado.
Quando o ímpio tem uma vitória, Deus não é glorificado nessa vitória. E muitas vezes Satanás é. Aliás, na sua totalidade das vezes. Agora, quando os homens de Deus, de gênero humano, homem e mulher, entram em uma peleja, direcionadas pelo próprio Deus, a vitória é para que Deus seja glorificado. E que não era o caso aqui. E o versículo 45 diz assim: então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormã. Ou seja, eles subiram ao arrepio da vontade de Deus, desobedeceram a Deus, desobedeceram a Moisés, foram para a peleja, foram para uma batalha que não era uma batalha para o povo de Deus. Precisamos estar atentos em relação a tudo aquilo que Deus tem nos ordenado e falado. Definitivamente, existem lutas que não são para o povo de Deus lutar, porque essas lutas, elas não vão glorificar o nome de Deus. Mas existem algumas que são, e nessas o Senhor é conosco, e com certeza teremos vitória. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por estar conosco aqui no canal que diz a Bíblia, um canal de apologética cristã. Quer nos ajudar? Está aqui o Pix, olha aqui, você pode estar nos ajudando, colaborando para que nós possamos ter aí equipamentos melhores, estarmos melhor estruturados para continuar com esse trabalho. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Fique na paz do Senhor Jesus.